Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de radiciação. Nessa aula vamos ver algumas propriedades da radiciação e como elas ajudam a gente a resolver algumas raízes. Vamos começar então com uma definição. Então temos aqui raiz enésima de a elevado a x. Toda raiz pode ser escrita na forma de potência. Então, no caso, essa raiz pode ser escrita como a elevado a x sobre n. Então, essas duas formas aqui, tanto na forma de raiz como na forma de potência, elas são equivalentes, só estão escritas de maneiras diferentes. E aí perceba que esse númerozinho aqui, o expoente do radicando, ele vira o numerador do expoente e o n, que é o índice da raiz, ele vai virar o denominador do expoente dessa potência. Então, para lembrar, o de dentro fica em cima e o de fora fica embaixo, certo? Então, raiz enésima de a elevado a x é equivalente a a elevado a x sobre n, certo? São formas diferentes de escrever, mas elas são equivalentes, tá? Então, essa é uma definição na matemática. Então, vamos lá, só para treinar essa forma aqui, o exercício 1, escreva na forma de potência e, se possível, simplifique. Então, aqui temos raiz cúbica de 5 ao quadrado, então a gente pode escrever isso na forma de potência, a gente pode escrever isso como 5 elevado a 2 terços. Perceba, o númerozinho de dentro fica em cima e o número de fora fica embaixo, certo? O expoente fica no numerador e o índice fica no denominador. Simples assim, só escrever na forma de potência. Agora, no segundo exemplo, a gente tem raiz quinta de x à terceira. Então, vai ficar x elevado a 3 quintos. O númerozinho de dentro fica em cima e o de fora fica embaixo. No próximo, raiz quadrada de a elevado a quinta vai ficar a elevado a 5 meios. Tá? Então, o de dentro fica em cima, o de fora fica embaixo. Agora, aqui alguns outros casos um pouquinho diferentes. Temos aqui raiz quadrada de 7. Então, aqui o índice está escondido, né? Mas o índice é 2, e aqui o expoente também está escondido, mas é 1. Né? Então, a gente pode escrever o raiz de 7 como 7 elevado a 1 sobre 2. O expoente é 1, fica em cima, e o índice é 2, fica embaixo, 7 elevado a 1 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente tem raiz cúbica de x à terceira. Então, escrevendo na forma de potência, vai ficar x elevado a 3 terços. Né? O 3 é o expoente, fica em cima, o 3 do índice fica no denominador, fica embaixo. E agora essa fração é 3 terços, né? É uma fração que a gente consegue reduzir, a gente consegue simplificar. Então, 3 terços a gente pode escrever como x elevado à primeira, então, né? E aí, x elevado à primeira é x. Ou seja, a raiz cúbica de x ao cubo é equivalente a x. E no próximo exemplo aqui, raiz quadrada de 11 ao quadrado, bem parecido com o que aconteceu no outro, escrevendo isso na forma de potência, vai ficar 11 elevado a 2 meios. E aí a gente consegue simplificar, fica 11 elevado à primeira, que é equivalente a 11. Vamos exercitar mais um pouco dessa definição no exercício 2. Aqui a gente vai fazer o contrário. A gente tem que escrever, está escrito na forma de potência, a gente tem que escrever na forma de raiz. Se possível, resolva. Então aqui a gente tem a elevado a 2 terços. Então, escrevendo na forma de radiciação, vai ficar raiz cúbica de a elevado à segunda, de a elevado ao quadrado. Né? Tá vendo que esse númerozinho aqui no denominador, o que está embaixo fica fora e o que está em cima fica dentro, certo? Raiz cúbica de a ao quadrado. A mesma coisa nos outros itens, x elevado a 5 sétimos vai ficar raiz sétima de x elevado a quinta. Essas duas formas são equivalentes, mas estão escritas de uma maneira diferente. Y elevado a 1 quarto dá para escrever como raiz quarta de y a primeira, né? Ou simplesmente y. O númerozinho de baixo fica fora e o númerozinho de cima fica dentro, beleza? 2 elevado a meio, usando a mesma definição, vai ficar raiz de 2. Né? O 2 aqui vai ficar no índice, então não precisa escrever, porque é ao quadrado. E aqui esse 1, que é o numerador, vai ficar no expoente também, não precisa escrever. 2 a primeira é a mesma coisa que 2. Agora, esses outros casos aqui são um pouco curiosos. 8 elevado a 2 terços, escrevendo na forma de raiz, vai ficar raiz cúbica de 8 ao quadrado. Né? O 2 fica dentro, o 3 fica fora. E agora, 8 ao quadrado a gente consegue calcular. Então, vai ficar raiz cúbica de 64. 8 ao quadrado é 64. E raiz cúbica de 64 a gente consegue calcular também, que é 4, certo? Então, 8 elevado a 2 terços é equivalente a 4. Agora, no próximo, 81 elevado a meio, a gente consegue escrever na forma de raiz, vai ficar raiz de 81. Né? E raiz de 81 a gente consegue simplificar também. Né? Raiz de 81 é exatamente 9. Então, a gente conseguiu resolver esse último item também.
Exercício 3, simplifique. Bom, então temos aqui algumas raízes, né, alguns radicais, e a gente tem que simplificar, escrever de uma forma mais simplificada. Bom, então temos aqui esse primeiro caso, a raiz oitava de 3 à sexta. Então como que a gente pode simplificar essa raiz aqui? Bom, então vamos tentar usar a definição que a gente acabou de ver. Ó. A gente pode escrever essa raiz na forma de potência. Então escrevendo na forma de potência vai ficar 3 elevado a 6 oitavos, né? Lembra, o númerozinho de dentro fica em cima, o númerozinho de fora fica embaixo. Então, isso é equivalente a 3 elevado a 6 oitavos. E aí, como aqui no expoente temos uma fração, agora a gente pode simplificar. Simplificando 6 com 8, vai ficar 3 quartos. Então, é 3 elevado a 3 quartos. E aí, a gente volta na forma de raiz. Ó. Voltando na forma de raiz, vai ficar raiz quarta de 3 à terceira. Ou, se não, 3, ou 27, né? Raiz quarta de 27. Mas pode deixar assim mesmo, tudo bem. Então, a gente simplificou. Ó. Dessa forma, a gente escreveu numa forma um pouco mais simplificada, com números um pouco menores, né? Mais um caso aqui, ó, vamos ver o que a gente pode fazer nesse aqui. Simplificar, vamos usar a definição de novo. Ó, y elevado a 6 sobre 15, o númerozinho que está dentro fica em cima, o que está fora fica embaixo. E agora, como apareceu uma fração aqui no expoente, a gente pode simplificar essa fração. Vai ficar dividindo em cima e embaixo por 3, vai ficar y elevado a 2 quintos. E aí a gente consegue voltar na forma de raiz. Raiz quinta de y elevado ao quadrado. Bom, agora o que eu quero que vocês percebam é, para fazer os próximos itens, será que a gente precisa fazer todos esses passos aqui? Será que a gente não consegue fazer de uma forma mais rápida? Ó? Será que a gente precisa transformar em potência, simplificar? Então, percebendo bem o padrãozinho, o que aconteceu? Ó, a gente consegue simplificar o índice com o expoente, né, do radicando. E aí aqui ficou 4/3, como se fosse uma fração, né? Simplifica pelo mesmo número em cima e embaixo. E na verdade é uma fração, né? Foi o que a gente fez aqui também, ó, 15 com 6 ficou 5 e 2. Então, eu vou apresentar para vocês a primeira propriedade da aula de hoje, que é o seguinte, ó, se eu tiver uma raiz de índice qualquer, expoente qualquer, se esse índice e esse expoente tiverem um múltiplo comum, nesse caso aqui o múltiplo comum é o n, a gente consegue simplificar. Simplifica o n com n, vai ficar a raiz de índice x a elevado a y, certo? Essa propriedade vai funcionar sempre que o radicando for um número real positivo, né? Se for positivo vai dar certo sempre. Se não for positivo, aí tem que tomar alguns cuidados aí, tá? Mas nos exercícios a gente vai fazer só com números positivos, então pode ficar tranquilo. E obviamente os índices e expoentes são todos naturais, tá? Então essa propriedade aqui dá o direito para a gente fazer de uma forma mais rápida. Ó. Por exemplo, aqui, ó, raiz de índice 12 de a elevado à quarta. Então a gente não precisa fazer todo esse desenvolvimento que a gente fez, transformar em potência para depois simplificar. A gente pode simplificar direto, simplifica o índice com o expoente, divide ambos por 4, vai ficar a raiz cúbica de A, certo? Então essa raiz aqui é equivalente a essa. Então a gente escreve dessa forma porque é mais simplificada como o exercício pediu. No próximo item aqui, ó, raiz de índice 4 de x à quarta. Então a gente simplifica o 4 com 4 e aí vai ficar 1 e 1. E aí quando o índice da raiz é 1, some o radical, né? Fica só x elevado à primeira, ou seja, x. Raiz quarta de x à quarta fica exatamente x, certo? No próximo item, temos raiz cúbica de 7 à sexta. Então, ó, perceba que o índice e o expoente têm múltiplo comum, né? Tem um divisor comum, a gente consegue dividir ambos por 3. Então, simplificando, vai ficar 1 e 2. Então, como eu simplifiquei aqui o índice da raiz e ficou 1, o radical some. Vai ficar só 7 elevado a 2 ao quadrado. E 7 ao quadrado é 49. Portanto, raiz cúbica de 7 à sexta é igual a 49. E muito parecido no próximo item aqui, ó, raiz quinta de 5 elevado a 15. Então, a gente pode simplificar o índice com o expoente. Simplificando aqui vai ficar 1. Então, 1 no expoente vai sumir o radical, vai ficar 5 elevado à terceira. E aí, 5 elevado à terceira é 125. Exercício 4, mais um exercício de simplificar. Então, a gente tem que simplificar essas expressões que estão aqui, certo? Escrever de uma forma mais simples. Bom, então aqui a gente tem raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Então, como que a gente pode escrever isso de uma forma mais simplificada? Bom, então vamos apelar para a definição que a gente viu na aula de hoje. Ó. Esse raiz cúbica de 2, a gente pode escrever isso como 2 elevado a 1/3. Vezes raiz cúbica de 3, eu posso escrever isso como 3 elevado a 1/3. E aí agora, perceba, o que a gente tem aqui é uma multiplicação de potências de mesmo expoente. Então, como a gente já viu na aula de potenciação, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesmo expoente, eu posso escrever em uma potência só,
com a multiplicação das bases e mantendo esse mesmo expoente. Então, a gente mantém o expoente e multiplica as bases. Ou seja, 2 elevado a 1/3 vezes 3 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 2 vezes 3, tudo elevado a 1/3. E a vantagem é que agora 2 vezes 3 a gente consegue calcular, né? Dá 6. Então, tudo isso aqui é 6 elevado a 1/3, que voltando para a forma de raiz, a forma com radical, vai ficar raiz cúbica de 6. Portanto, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 pode ser escrito como raiz cúbica de 6, que é uma forma mais simplificada, certo? Bom, para os próximos itens, a gente não vai precisar fazer todo esse desenvolvimento aqui, ó. A gente já consegue perceber um padrãozinho, né? Quando as raízes aqui têm o mesmo índice, a gente consegue escrever essa multiplicação em uma coisa só, certo? Consigo juntar em uma raiz só e eu posso multiplicar os dois radicandos. Então, a propriedade é a seguinte: se eu tiver raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, se o índice for o mesmo, exatamente o mesmo, eu posso escrever em uma raiz só, mantendo o mesmo índice, e aí eu multiplico os radicandos, certo? Fica raiz enésima de A vezes B. Bom, essa propriedade vai funcionar sempre que as bases, os radicandos, forem números reais positivos e esse n for um número natural diferente de zero, tá? Se aqui for negativo, a gente tem que tomar uns certos cuidados aí, né? Mas se for real positivo, vai dar certo sempre. Bom, então aí fica muito mais fácil, né? Não precisa fazer todo esse malabarismo que a gente fez, ó. Para resolver, para simplificar essa multiplicação, perceba que todos os índices são iguais, raiz quinta, raiz quinta, raiz quinta. Então, a gente pode escrever tudo isso, raiz quinta de toda a multiplicação de todos esses radicandos, ó. 10 vezes 3 vezes 2. E aí 10 vezes 3 vezes 2 dá 60, vai ficar raiz quinta de 60, certo? Agora mais alguns exemplos, ó, que vão facilitar bastante a nossa vida para conseguir calcular esses radicais aqui. A gente tem raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 27. Perceba que raiz quadrada de 3 é um número irracional, raiz quadrada de 27 é um número irracional, certo? Então os dois são dízimas não periódicas. Se eu multiplicar duas dízimas não periódicas, será que vai resultar numa nova dízima não periódica? Bom, vamos ver se a gente consegue calcular isso aqui. Sem transformar em dízimo, perceba que usando a propriedade eu consigo simplificar isso aqui, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 27, eu posso escrever como raiz quadrada de 21. Eu junto os dois em uma raiz só, de mesmo índice, raiz quadrada, e aí multiplico. Ó, 3 vezes 27 dá 81. E raiz de 81 a gente consegue calcular, né? Dá 9. Então perceba que é possível multiplicar dois números irracionais e a resposta dá um número racional, certo? Ou seja, multiplicamos duas dízimas não periódicas e deu um número inteiro aqui nesse caso. Isso é possível de acontecer. Bem parecido aqui no próximo, a gente tem raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 16. Ó. Então a gente não dá um número bonitinho aqui, né? Dá duas dízimas periódicas, tanto o primeiro quanto o segundo, só que se a gente juntar os dois, ó, vai ficar a raiz cúbica de 64. O índice é o mesmo, escreve um radical só. 4 vezes 16 dá 64. E raiz cúbica de 64 dá exatamente 4. Agora, nesses dois itens aqui, a gente já tem uma raiz só, certo? Só que para facilitar a nossa vida, ó, a gente vai usar a propriedade no sentido contrário, da direita para a esquerda. Então, raiz de 400, eu posso separar em raiz de 4 vezes 100. Então, eu olhei esse 400 como 4 vezes 100. E aí, como aqui dentro é uma multiplicação, pela propriedade eu posso separar em duas raízes de mesmo índice. Ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 100. Então, fazer a multiplicação aqui dos radicandos e depois extrair a raiz, eu posso extrair as raízes e depois multiplicar os resultados, certo? Vai dar o mesmo resultado, é isso que essa propriedade garante para a gente. E aí ficou fácil, né? Porque raiz de 4 é 2 e raiz de 100 é 10. 2 vezes 10 dá 20. No último exemplo aqui, ó, é bem parecido com o anterior, só o númerozinho um pouquinho maior, né? Então, esse 3.600 eu posso ver ele como 36 vezes 100. E aí eu posso separar em duas raízes, ó, raiz de 36 vezes raiz de 100. Raiz de 36 é tranquilo, é 6. Raiz de 100 é 10. Então, a resposta fica 6 vezes 10, que é 60. Exercício 5. Ó, mais um exercício de simplificação. Então, a gente tem que simplificar essas duas expressões aqui. E aí, com isso, eu vou apresentar para vocês a última propriedade da aula de hoje. Ó. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para simplificar essa expressão? Aqui é uma divisão, a gente não fez nada com divisão ainda. Então, vamos tentar usar a definição da aula de hoje. Ó. Raiz quarta de 10, escrevendo na forma de potência, fica 10 elevado a 1 quarto, certo? O númerozinho de dentro fica em cima, o número de fora fica embaixo. 10 elevado a 1 quarto.
dividido por raiz quarta de 2. Isso pode ser escrito como 2 elevado a 1 quarto. E agora o que a gente tem aqui, a gente conseguiu transformar em duas potências. Então o que apareceu aqui é uma divisão de potências de mesmo expoente. Então como tem o mesmo expoente, pelas propriedades de potência que a gente já viu nas aulas anteriores, eu posso juntar isso em uma potência só. Como? Mantém o expoente e divide as bases, certo? Então o expoente fica o mesmo, 1 quarto, e aqui a gente divide as duas bases, 10 sobre 2, 10 dividido por 2. E a vantagem agora é que a gente consegue fazer essa divisão, né? 10 dividido por 2 dá 5, então essa expressão simplificada fica 5 elevado a 1 quarto, que a gente consegue escrever na forma de raiz de volta, né? 5 elevado a 1 quarto é a mesma coisa que raiz quarta de 5. Então, essa expressão, uma forma mais simplificada, fica assim, raiz quarta de 5. Bem parecido aqui para o item de baixo. Ó. Aqui está escrito na forma de fração, mas toda fração é uma divisão. Então, essa estratégia que a gente usou aqui tem que dar certo aqui nesse próximo item também. Ó. Então, escrevendo os dois na forma de potência, o numerador vai ficar 36 elevado a 1 terço, né? O de dentro fica em cima, o de fora fica embaixo, 36 elevado a 1 terço. E raiz cúbica de 3 fica 3 elevado a 1 terço. E mais uma vez o que a gente tem aqui é uma divisão de potências de mesmo expoente. Quando isso acontece, pelo que a gente viu pelas propriedades de potência, como o expoente é o mesmo, a gente mantém o expoente 1 terço e divide as bases. Então vai ficar 36 dividido por 3. Agora a gente consegue fazer essa divisão, né? 36 dividido por 3 dá 12, então vai ficar 12 elevado a 1 terço. E 12 elevado a 1 terço, voltando na forma de raiz, ó, vai ficar raiz cúbica de 12, certo? Então, essa expressão simplificada pode ser escrita dessa forma. Bom, muito parecido com a propriedade anterior, a gente vai deduzir então essa nova propriedade aqui, ó, a propriedade 3 da aula de hoje é: se eu tiver raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, se os índices forem exatamente os mesmos, a gente pode simplificar, escrever em um radical só. Fica raiz enésima de A dividido por B, certo? E a mesma coisa funciona para a fração. Ó. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B, eu posso escrever com um radical só, raiz enésima de A sobre B. Essa propriedade vai funcionar sempre que os radicandos forem reais positivos e o expoente n aqui no caso, né, for um número natural diferente de zero. Se os radicandos não forem reais positivos, a gente tem que tomar um cuidado, né? Se for negativo, a gente tem que tomar alguns cuidados extras. Mas por enquanto a gente vai trabalhar só com os positivos mesmo. Bom, então vamos completar o exercício 5. Ó. Como que a gente pode usar essa propriedade para resolver essas expressões, esses radicais aqui? Ó. A gente tem raiz de 49 sobre 81. Então, pela propriedade, a gente pode separar essa raiz em duas. Ó. Fica a raiz de 49, faz a raiz do numerador, dividido pela raiz do denominador, certo? E agora ficou fácil, né? A raiz de 49 é 7, raiz de 81 é 9. Então, a resposta fica 7 nonos. Ou seja, quando a gente tiver uma raiz de uma fração, basta extrair a raiz do numerador, extrair a raiz do denominador, e aí obtém a resposta. A mesma coisa para a raiz cúbica. Temos raiz cúbica de 27 sobre 125, faz a raiz cúbica do numerador, faz a raiz cúbica do denominador. Perceba que o índice fica o mesmo, tá? Não muda o índice. Então, a raiz cúbica de 27 é 3 e a raiz cúbica de 125 é 5. Portanto, a resposta é 3 quintos. E agora a gente tem outras expressões aqui, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem raiz de um número decimal, raiz de 0,64. Uma maneira bem fácil de fazer essa raiz aqui ó, é transformando em fração. Né? Raiz quadrada de 0,64 transforma em fração. 0,64 é a mesma coisa que 64 sobre 100, é equivalente, certo? Perceba que o 64 a gente coloca no numerador, como tem duas casas depois da vírgula, aqui embaixo fica 100, dois zerinhos. E aí, raiz de 64 sobre 100, a gente utiliza a mesma técnica dos itens anteriores. Ó. Faz a raiz do de cima, faz a raiz do de baixo. Raiz de 64 dá 8, raiz de 100 dá 10. E aí, 8 décimos, escrevendo de novo na forma decimal, vai ficar 0,8. Tá? Bom, como o enunciado aqui está na forma decimal, eu escrevi a resposta na forma decimal. Mas se você quiser deixar na forma de fração, era só simplificar 8 décimos, fica 4 quintos, a resposta está certa também. Agora, aqui no próximo item, a gente tem raiz de 81%. Agora, então, o que é 81%? 81% é 81 sobre 100. E aí, para extrair essa raiz, a gente faz a raiz do numerador, raiz do denominador. Raiz do numerador dá 9, raiz do denominador dá 10, certo? Então, raiz quadrada de 81% é 9 décimos. E aí, perceba, olha só que interessante. Ó, se eu quiser escrever de novo na forma
de porcentagem, vou multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 90 sobre 100, que dá 90%. Então, raiz quadrada de 81% não é 9%. Ó, muita gente erra isso. Ó. Raiz quadrada de 81% é 90%, justamente por todo esse raciocínio que a gente fez, certo? E o que é estranho é que parece que ficou maior, né? E ficou maior mesmo, 90% é maior que 81%. Isso acontece sempre que o radicando é um número entre 0 e 1. Quando a gente faz a raiz de um número entre 0 e 1, sempre fica maior do que era, certo? Inclusive, nesses casos aqui, aconteceu isso aqui. Como é fração, a gente às vezes não percebe, né? Mas 49 sobre 81 é menor do que 7 nonos, certo? Então, a gente extraiu a raiz e ficou maior do que era mesmo. Agora, no outro caso aqui, a gente tem uma dízima periódica, né? Raiz quadrada de 0,111 e assim por diante. Bom, como a gente já viu também nas outras aulas, temos que transformar isso daqui em fração, achar a fração geratriz. Então, a fração geratriz dessa dízima é 1 nono, ou seja, eu tenho que extrair a raiz de 1 nono. E aí, utilizando a propriedade, a gente extrai a raiz do numerador, dá 1, extrai a raiz do denominador, dá 3, vai ficar 1 terço. E aí, 1 terço é equivalente a 0,333333. Ou seja, a raiz quadrada desse número aqui, dessa dízima, deu outra dízima, 0,333. Perceba mais uma vez, que o resultado ficou maior, e é normal mesmo, tá? Quando esse número, quando o radicando está entre 0 e 1, a gente extrai a raiz e fica maior do que era. E por último, um caso interessante, a gente tem aqui raiz de 75, uma raiz que a gente não consegue calcular, não é uma raiz exata, né? Bonitinha. E raiz de 3 também não é uma raiz exata. Mas se a gente utilizar a propriedade, olha só, como aqui são duas raízes de mesmo índice, a gente pode escrever uma raiz só, vai ficar raiz de 75 terços. E aí 75 terços a gente consegue calcular, é equivalente a 25, né? 75 dividido por 3 dá 25. E raiz de 25 é exatamente 5. Então, isso daqui não dá um número inteiro, isso aqui não dá um número inteiro, mas quando a gente faz um sobre o outro, aí sim a divisão dá um número inteiro. Beleza, pessoal? Valeu!